Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do Hora D Podcast. Eu sou Rose Marafigo, host, juntamente com o meu parceiro Matheus Stenger. E, como sempre, temos um convidado muito especial aí para estar trazendo conteúdos, informações, reflexões. Vamos falar aí de filosofia também um pouco. É um convidado bastante especial. O nome dele é Gustavo Gabriel Tais, então ele que é empresário, servidor público, podcaster também, que ele tem aí um programa na rádio, meio podcast, meio programa de rádio, depois ele vai falar um pouquinho. Nosso companheiro e nosso padrinho lá do Rotary, né? Então o Gustavão aí é o responsável por nos convidar para estar participando desse grupo tão especial que é o Rotary Alvorada aqui em Lages. E assim, arriscando ter esquecido um monte de coisa aqui, Gustavo, eu gostaria de te dizer que você seja muito bem-vindo à Hora D Podcast. Estou muito feliz de receber você aqui. E pode se apresentar aí, falar um pouquinho quem você é, né? Iniciar aí pelas formações, pelas atuações, depois a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Conta um pouco para nós, quem é o Gustavo? Bom, primeiramente quero agradecer à senhorita Marafigo e ao Matheus pelo convite, né? Quando a gente pode estar compartilhando um pouco do que a gente é, do que a gente faz, e que a gente possa, de fato, servir de modelo para algumas outras pessoas é boa, né? No meu caso, provavelmente, um modelo de como não se deve fazer muitas coisas, né? Mas não deixa de ser uma referência, né? Afinal de contas, a gente aprende com os bons e com os maus exemplos, né? Então, prestem atenção e absorvam aquilo que é interessante para vocês. A modéstia, a gente já viu que é... Tá em alta a modéstia, né? E só para introduzir, então, né? Por que o Gustavo é tão especial? Nós nos conhecemos na rádio, na RC7, lá participando do programa Copa e Cozinha. E, assim, eu já contei essa história para o Matheus, mas rapidamente, no primeiro momento que eu conversei com o Gustavo, eu brinquei com ele, digo, você já deu umas viajadas ali, já falou de história, filosofia, digo, esse cara é dos meus, eu vou me dar bem com ele. E dito e feito, né? A gente já se deu muito bem, já gerou uma conexão, uma amizade muito especial, né, Gustavo? Então, eu tenho muito carinho por você, cara. Obrigado, mano. Sério mesmo. Obrigado. Você é aquele tipo de pessoa que a gente conversa, a gente sai melhor, né? É divertida, é pra frente, tem uma energia muito gostosa. Quem conhece o Gustavo sabe disso que eu tô falando, né? Não tô mentindo. É uma verdade. A Michele também, uma querida, muito especial, mulher pra frente. Esposa do Gustavo. Isso, um baita de um casal. Inclusive, acho que a gente podia chamar os dois, né? Numa próxima oportunidade. A Michele, aqui. sim, tem muito a compartilhar. Mas nessa mesma seara que você está dizendo, Marafigo, é que vocês disseram que é modéstia, mas eu acredito que existem duas maneiras da gente aprender e vivenciar as coisas, né? Ou é pelo amor ou pela dor, né? Então, fica a escolha de cada um de como você quer aprender, né? E a minha bagagem é essa, né? Aprendi muita coisa na dor, outras coisas a gente aprende com amor. E conhecer pessoas, para quem é auditivo, que é o meu caso, estar com pessoas e conversar com pessoas, escutar pessoas é fundamental, né? Tem pessoas que aprendem lendo, tem pessoas que aprendem vivenciando, outras pessoas aprendem ouvindo, né? E eu sou uma delas. Então, a minha base de aprendizado ela é muito nessa questão do ouvir as pessoas, conviver com pessoas. E por isso que eu tento, dentro da medida do possível, sempre me aproximar de pessoas com quem eu tenho conexão e valores compatíveis, né? Então, não é difícil dizer o porquê me aproximei de ti e houve essa sinergia logo de bate-pronto, porque... acredito que sim, compartilhamos de valores muito próximos e acreditamos em coisas muito próximas e entendemos que o convívio entre pessoas dessa ordem só nos eleva, né? Então tem aquela fase clichê, né? Pardal não voa com gavião, né? Você tem que estar buscando o tempo todo voar com pessoas que têm capacidade de voar muito mais alto do que você, né? E é isso que eu levo para o meu dia a dia. Eu tento conviver, de fato, com pessoas boas e dedicar o meu tempo a conviver com pessoas boas. É o que eu tento fazer. Isso parece algo tão simples, né, Gustavo? E até agradeço pelos elogios, né? Enfim, a recíproca é verdadeira. Parece algo tão simples quando a gente fala disso, mas é muito certo, né? A gente acaba se tornando a média das pessoas com que a gente convive.
e o quanto o ambiente ou as pessoas, o comportamento daquelas pessoas nos afetam, né? Acaba nos moldando também. Então, isso é muito importante, isso que você está falando, na verdade. Por isso que muito grupos sério são tão isso. impactantes, né? Os grupos movem as pessoas justamente por causa disso. Quando você pertence a um grupo. E não é só a questão do grupo. Tem vários grupos que às vezes se formam em torno de algo sem substância, sem consistência, né? Eu acho que as pessoas se juntam em torno de causas, né? E eu busco estar próximo de causas que de fato me motivem, de pessoas que tenham causas compatíveis com aquilo que eu busco no dia a dia, né? Então, quando eu vejo grupos que estão em torno de causas que não me atraem, eu também me afasto. Ou que a pauta não seja de algo que seja extremamente positivo, ao meu ver, eu também me afasto. E a verdade, Matheus, é que, cara, a gente acha que isso é raro. E eu estou para dizer para vocês que, muito pelo contrário, isso tem aos montes. Várias causas que são muito legais de serem lutadas por. Basta que você, de fato, esteja sintonizado ou buscando essa sintonia para que você se encaixe nesses grupos, como você diz, e fazer coisas acontecerem. Então, tem muito acontecendo. 10 pessoas, 20 pessoas vão andar pelo mesmo caminho. Uns vão olhar as borboletas, outros as flores, provavelmente como eu, outro o céu, e outros as pedras que estão no caminho, ou a sujeira que está na calçada. Então, é uma questão de você saber calibrar o teu olhar, né? Calibra o teu olhar que você vai se juntar a boas causas, né? Infelizmente, muitas pessoas acabam se conectando a causas que não têm a menor importância, o fundamento, né? Mas se ela quiser abrir os olhos e participar, ela vai ver que tem muita coisa boa acontecendo nesse mundo. É a minha visão. E você falou ali que também teve muitos problemas nessa jornada, ou muitos erros, né? Que ajudaram você a seguir essa jornada, né? A aperfeiçoar você mesmo e fazer com que você crescesse como pessoa e como empreendedor. Pode dizer um pouquinho para nós sobre isso aí? Matheus, o que faz uma pessoa de fato ficar forte são os erros que ela comete e não os acertos. Os acertos são muito fáceis de você comemorar ou conviver com eles. O que faz com que você, de fato, cresça e se mantenha são os erros, né? Agora, o que a gente, no meu entender, a gente tem que se orgulhar é o aprendizado que se tem com os erros e não focar no erro propriamente dito, né? E, meu Deus, aí tem números aí que a gente poderia estar dizendo, né? Meu Deus, ao longo de uma carreira e de uma vida pessoal, a gente comete muitos erros. Eu provavelmente errei muito com pessoas também. Eu acho que esse talvez seja um dos piores, né? Subjugar, não dar a devida importância ao sentimento, né, das pessoas em algum momento, ter menosprezado um oponente no judô, por exemplo, um faixa menor que eu e que me derrotou. Coisas simples do dia a dia, mas que te forjam, né? Uma pessoa mais forte, uma pessoa que se adapta bastante, profissionalmente também. Erros como você quebrar uma empresa só me fez mais forte, ou não ter dado o devido crédito à pessoa que merecia. Como a gente comete, né? Mas eu acho que isso que forja a gente mais forte e mais maduro, né, para enfrentar as coisas do dia a dia. Eu gostei da tua perspectiva de erros ali. Essa última que você falou me chamou bastante atenção. Não dar o devido crédito a uma pessoa que merecia. E é um erro que muita gente causa, principalmente ali puxando um pouco o âmbito empresarial, e acaba voltando para você depois, né? Porque a gente comete isso de uma forma sem pensar ou sem analisar o bem-estar do outro, o que o outro está esperando com o negócio, está esperando com as ações dela, e acaba sendo um grande desmotivador e também uma coisa que às vezes faz até a pessoa se afastar de você, né? Então, a psicóloga vai falar. Eu acredito, assim, que dentro de tudo que vocês dois falaram, acho que o mais importante é essa capacidade de reflexão diante de toda uma trajetória, de toda uma vida.
nem todo mundo tem isso, sabe, Gustavo? Nem todo mundo tem, ou para pensar, ou tem a oportunidade, às vezes, de fazer um processo de autoconhecimento também, que é onde a gente vai parar para olhar isso, né? E, às vezes, a própria pessoa já tem essa capacidade inata, né? De pensar, poxa, cheguei até aqui. Quais foram as situações que eu me orgulho que eu fiz? Quais foram as situações que eu acho que não foi muito legal? Resultado não foi bom. Então, essa capacidade de reflexão sobre a própria vida eu acho muito interessante. E eu falei que o rapazinho era filósofo, né? Já dei o spoiler no início. Então, eu sei dessa capacidade que o Gustavo tem, tanto de ele ter esse processo de reflexão, quanto provocar nas pessoas que ele conversa, né? No caso, né, as conversas que a gente teve. Então, isso eu acho que é um ponto muito legal. E o segundo ponto que eu acredito do processo do erro é que, inclusive, eu não acredito naquele termo autossabotagem. Eu não acredito na autossabotagem. Porque o que acontece? Quando a gente comete um erro, claro, salvo algumas exceções de pessoas que, né, fazem de propósito ou têm um mau caráter, alguma coisa assim, mas na maior parte das vezes, a maioria das pessoas, elas erram achando que estavam fazendo o que era certo. Dentro da perspectiva que a pessoa tinha naquele momento, dentro dos recursos que ela tinha, da forma como ela interpretou aquela situação, porque a gente nunca tem o olhar do todo. Pode ver, quando você vai tomar uma decisão, quando, às vezes, de imediato, nem sempre você tem o olhar do todo, e muitas vezes você vai conseguir ter noção só no resultado. Então, eu acredito que quando a gente comete um erro, se a gente for resgatar e lembrar dos erros que a gente cometeu, naquele momento você achou que estava certo. Você achou que estava percebendo aquilo de uma forma correta. Dificilmente você vai fazer assim, eu julguei a pessoa, eu fiz tal coisa para prejudicar essa pessoa. É muito raro isso, né? Tem as exceções, mas geralmente pessoas que têm uma intenção boa, que estão ali com vontade, que querem trabalhar, que são essas pessoas que a gente falou, né? A águia anda com águia e tal. Geralmente elas erram tentando acertar. Igual quando a gente faz referência aos nossos pais, né? Perfeito. Ótimo exemplo. Eu acho que um pai, uma mãe, ele nunca quer errar com os filhos, né? Sinceramente, eu sou um exemplo. Eu saí de casa muito cedo. Eu saí aos 14 anos exatamente por não aceitar a dinâmica domiciliar, né? A dinâmica de casa. E o artifício que eu encontrei foi um internato, né? Então, aos 14 anos, eu saio de casa por não concordar com algumas coisas da relação dos meus pais. E eu, então, opto em vir para o Colégio Agrícola aqui no Cerrito, no Caetano Costa, onde que eu passava a semana e trabalhava na Banca Central, aos finais de semana. E isso... Super cedo, né? Sim, e isso por muitos anos foi motivo de algum tipo de rebeldia, revolta, não saberia detalhar exatamente, mas ao ponto de eu, inclusive, nas datas comemorativas, não querer voltar para casa, ser uma das primeiras pessoas a se colocar à disposição para o trabalho dessas temporadas de feriado, né? Então, era normal. Dos 3 anos que eu passei no agrícola, acho que 2 eu trabalhei o Natal, o Ano Novo, os feriados, coisa e tal. Então, existia essa questão que hoje, aos 40 e picos, eu percebo que era no intuito de acerto, né? Era no intuito de acerto. Então, esse tipo de coisa que a gente reflete com um pouco de idade, você vê que faz parte, de fato, do teu crescimento, né? Isso é uma virada de chave, né? É uma virada de chave. É uma virada de chave porque é muito fácil você se revoltar contra tudo e achar que está todo mundo errando contigo. Mas, na verdade, e aí as minhas ações elas me levam sempre a pensar com que o longo prazo é, de fato, o mais importante dentro de tudo. Então, eu sei, Marafigo, que muitas pessoas acabam não conseguindo visualizar e me julgando de maneira mal, porque eu penso que o mais importante na nossa vida é, de fato, deixar algum legado. E quando a gente fala em legado, Matheus, o legado é sempre visto numa perspectiva de longo prazo, não de curto prazo. E de alguma maneira, as coisas estão muito na perspectiva de um curto prazo.
E de uma forma muito líquida, né? Parafraseando Bauman e etc e tal, né? Então as pessoas se preocupam com a opinião do outro a curto prazo, mas não percebem que a médio e longo prazo você não está criando nenhum benefício, e sim um malefício. Eu gosto da frase que é uma frase, eu não lembro de quem é a autoridade, mas só que fala assim, todo vilão se acha um herói. Né? Então, é basicamente isso que a gente está falando para nós mesmos, né? A questão ali de a gente ter a nossa própria autonomia e se achar que a gente está a todo momento vivendo como um herói para nós mesmos, né? Então, a gente está sendo nosso próprio herói. Muitas vezes a gente está fazendo algo que não vai ser bom para nós, como a Rose falou, uma autossabotagem, sem saber que aquilo é uma sabotagem, né? Então, quando você fala ali que hoje é muito difícil a gente ter perspectivas a longo prazo, eu acho que é justamente por causa dessa falta de pensamento e também por causa da sociedade como está estabelecida hoje, né? Se a gente pega as redes sociais, por exemplo, a gente estava indo para um mundo mais de 15 segundos, né? 15 é 1 minuto. Então, cada informação que a gente pega nas redes sociais é 15 segundos a 1 minuto. Quando a gente tem essa perspectiva, a gente raramente consegue pensar em longo prazo, no sentido 10, 15, 20 anos, porque está tudo ocorrendo muito rápido. E é uma coisa que eu até comento com a Rose, que eu enfrento muito isso também, o sentido de curto e longo prazo, por causa que eu acho muito interessante fazer as coisas rápido, eu quero tudo muito rápido, muito ágil, sabe, Gustavo? E daí, quando eu tô fazendo aquilo, tem um momento ali que eu me vejo que eu já fiquei tão focado naquilo ali em curto prazo, que eu esqueço do longo prazo e às vezes isso tá me transformando no vilão da coisa, porque eu não tô fazendo uma perspectiva de longo prazo e eu sei que isso vai me frustrar lá na frente, né? Que é justamente isso que você está falando. Matheus, e você sabe que é muito difícil a gente se perceber, né? Muitas vezes eu paro para refletir. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu particularmente me lembro de 2 tipos de professores, basicamente. Eu me lembro dos muito bons e dos que eram motivo de chacota, que era uma piada, que era muito ruim, né? O que isso me faz levar uma reflexão é que eu não quero passar por essa vida de maneira morna. Eu não quero não ser lembrado. Eu vou passar pela vida, eu tento passar pela vida das pessoas, ou para que elas, de fato, me lembrem como alguém que impulsionou, ou como alguém que, de fato, era uma piada. Então, não me importa, sabe? Mas eu acho que a vida é muito curta para você ser morno na vida das pessoas, sabe? E daí é inevitável que eu pense a longo prazo. Então, aí agora, há mais de 20 anos empreendendo, outro dia estava olhando, mexendo nos papéis lá na empresa, e eu já estou no 2º livro de empregados. Muitos têm pavor de me olhar, ou atravessam a rua. Outros vêm me abraçar, né? Uhum. Então, que bom que eu não fui morno com ninguém. E aí volta naquilo que vocês disseram, é muita humildade? Não. Eu não me sinto humilde, eu me sinto, de fato, alguém que leva a sério esse negócio de ser um exemplo a ser seguido ou um exemplo a não ser seguido, né? Porque essa turma que atravessa a rua, ou de fato eu interferi na vida dela de maneira positiva ao ponto dela não gostar de mim, e ela ter aprendido com isso, né? Ou ela não consegue conviver com isso que ela aprendeu, né? Uhum. Mas a intensidade está ali, né? A intensidade está ali. A intensidade está ali, né? Então, o médio e longo prazo vão mostrar isso. Porque de várias relações a gente sai brabo, sai frustrado daquele momento. Mas o tempo vai te levar a perceber que aquilo foi positivo ou totalmente negativo a longo prazo. Como eu percebi que a forma que eu saí de casa me atrapalhou, me deixou triste por muito tempo, mas hoje eu vejo que a forma com que foi conduzida pelos meus pais fez com que eu e minha irmã fôssemos 2 pessoas muito fortes em conseguir se adaptar a essa pauleira que é o mundo de hoje, né? Tem uma coisa que você falou ali que me lembra muito o que a Rose vive dizendo para mim, que é
se doeu é porque tocou na ferida. Então, Se doeu, pega que é teu. se doeu, pega que é teu. Ela fala essas duas coisas. Às vezes a gente está conversando ali, ela fala uma coisa que eu não gosto e ela me vem com essa frase. Eu pego o argumento na hora. Mas é justamente essa questão, né? Às vezes dói na pessoa, mas é um dói bom. Que é você está tocando na ferida da pessoa. E isso às vezes vai ajudar ela a superar aquilo, né? É as dores do crescimento que eu chamo, né? Tudo na vida Se você for pensar o desenvolvimento nosso como ser humano, né? Então, o nascimento tem dor. Para você começar a caminhar, tem dor. Tudo envolve dor ou algum desconforto. Eu vou mudar de escola, tem um desconforto, porque eu saio de um ambiente ali que eu estava seguro, saio da minha zona de conforto para alcançar mais. Vou viajar, tem uma ansiedade, tem um medo. Tudo na experiência humana envolve um desconforto e um medo. Agora, a grande questão é como que você encara isso. E na tua fala me vem muito a palavra coragem, né, Gustavo? Tipo, você é uma pessoa corajosa. Não sei o que vai dar, mas a minha intensidade, a minha verdade está aqui. Pode ser que dê algo muito bom e pode ser que dê algo muito ruim. Mas eu sou honesto, eu sou verdadeiro com a minha essência. Isso é muito legal. E aí eu já entro na pergunta, quem é o Gustavo? A gente vai entrar na parte ali de formações, de atuação profissional, tudo mais, mas responde essa, Gustavo. Quem é você? O Gustavo é um sonhador. O Gustavo é um batalhador. O Gustavo é uma pessoa prática, mas ao mesmo tempo apaixonado e sentimental. O Gustavo é uma pessoa que gosta de ver as pessoas bem, que o circulam, mesmo que às vezes imaginem que seja o contrário daquilo, porque eu de fato sou apaixonado por pessoas. O Gustavo é uma pessoa simples, que de fato aprendeu a sua maneira a se adaptar a esse mundo, né? Entender a dinâmica dele e permanecer nesse mundo sabendo que é um momento de evolução. Eu acho que esse é o Gustavo, sabe? Uma pessoa de hábitos simples, uma pessoa que de fato se acha mediano, medíocre, por conhecer pessoas muito top, entendeu? Porque a minha essência é conhecer pessoas, é conviver com pessoas. E aí, quando você convive e você tem um olhar maior para aquilo que é correto, para aquilo que você acha bonito, para aquilo que você admira, e tenta reduzir esse olhar de criticidade, você percebe que, de fato, você é mediano, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. A gente só enxerga nos outros o que a gente é dentro. Sim, tudo bem. Perfeito, tá, até aí... Mas eu entendi a tua explicação. Faz certo, mas eu quero te dizer que tem muita gente que acha você top. Do jeito que você está falando, que você conhece muita gente alto nível. Mas que bom. Eu sou uma pessoa que te acha top. O Matheus, eu sei que acha também. Tem várias outras pessoas que eu conheço. Então, esse olhar que a gente tem sobre os outros diz muito mais da gente também. Essa capacidade de eu enxergar o bonito no outro. Que eu tenho dentro também, né? Essa frase é famosa, né, gente? É isso aí. Até a Michelle estava dizendo, né? O Gus, a gente tem que se apresentar sobre aquilo que a gente é, não sobre aquilo que a gente faz, porque o que a gente faz é temporário, né? Então, a gente está, de alguma maneira, exercendo alguma coisa, né? Ou está cumprindo um momento profissional. Mas quem é a gente, de fato, na essência, né? Então, eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa que busca, de fato, a simplicidade, que valoriza muitos aspectos pessoais, os aspectos de bons exemplos e tudo mais. Eu tento fazer, de fato, isso no dia a dia. Bem simplão, que nem painel de Jeep, é o que eu digo, assim, sabe? não tem muito o que detalhar, sabe? Eu levo isso, de fato, no dia a dia. Quem me conhece sabe que eu tento fazer com que a vida seja simples,
mesmo sabendo que ela é complexa, né? Em termos de... E o simples, ele traz uma autenticidade, né? Acho que esse que é o ponto, assim. A gente sente quando a pessoa tem uma profundidade, tem um autoconhecimento diferente, quando é coerente com aquilo que fala, aquilo que faz. Então, esse que eu acho que é essa energia que a gente sente, assim, no campo, sabe? Isso é muito bom. Isso não precisa explicar, isso não é possível explicar em palavras. Não existe uma linguagem que explique isso. Isso a gente sente. Isso é a capacidade que o ser humano tem de sentir o outro, né? Isso é muito legal. Mas, Gustavo, eu sei que você já fez viagens, eu sei que você não é de Lages. Então, conta para nós um pouquinho, para o pessoal aí, para quem não conhece o Gustavo, né? Conta um pouquinho dessa tua trajetória, onde você nasceu, por que você veio para cá, por que você permaneceu em Lages, né? Fala um pouquinho das tuas viagens também, conta curiosidades aí da sua vida. Eu brinco que Gustavo foi aquele criado a campo desmamado a coice, né? Mas... Muito boa essa frase. criado a campo, no campo de São Paulo, capital. É interessante, essa mistura da qual eu venho, ela é incrível, porque meu pai é catarinense, filho de alemães com espanhóis, né? Então, meu pai é Tais e Pamplona. É uma mistura muito forte. Por parte da minha mãe é argentina. Olha só. Sim. E o meu avô era argentino, minha avó paraguaia. Então, ela era ali daquela divisa, né? Minha avó, uma senhora bem índia e que se comunicava com meu tio, minha mãe e meu avô em espanhol, mas prioritariamente em Guarani. Olha só. Guarani. Que interessante. Guarani. Não aprendi nada. É praticamente impossível a fonética. Tu sabe, uma curiosidade, só cortando um pouquinho ali, o Guarani é uma das línguas do Mercosul, né? É uma das 3 línguas que são aprovadas para comunicação comercial dentro do Mercosul, que é português, espanhol e Guarani. E é uma das línguas menos utilizadas no mundo, por causa que ela está cada vez reduzindo mais. E tinha esse negócio, eu tenho parentes ainda no Paraguai que se negam a falar o Guarani, porque era uma linguagem que ele, teoricamente, é das classes mais pobres, mais mais campesinas, né? Então, existia essa coisa do espanhol negar essa bagagem, essa origem indígena, né? Uhum. Mas a verdade é que o meu avô, por questões que eu acredito serem políticas, migrou, então, do interior da Argentina, de uma cidade chamada Clorinda, Formosa, eles chamam lá de... Não é estado, é província de Formosa. E veio para o Brasil. E então, o meu pai saiu de Santa Catarina, foi para o Rio de Janeiro, servir a polícia militar do Rio de Janeiro e não quis mais voltar para Santa Catarina, foi para São Paulo, começou a trabalhar. Acabou conhecendo minha mãe, a gente nasceu e nos criamos em São Paulo. E eu saí de São Paulo com 13 anos, quando então meu pai decidiu que São Paulo não era mais um ambiente adequado para nossa família, veio para Blumenau, e no ano subsequente, então, todos nós viemos para Blumenau. E então eu saí de São Paulo nessa idade e passei só um ano em Blumenau, e aí o sangue, de fato, falou mais alto, porque eu tinha alguma coisa que me puxava muito para o campo. Pelas histórias do meu avô, das duas partes, né? Meu avô, como alemão, ele tinha vários empreendimentos na área de extração de madeira, olaria, tecelagem. Então, ele enfim, tinha várias atividades nisso ali, né? Mas o meu avô tinha essa coisa da fazenda, né? De gado, de cavalo. Isso ficou muito... Porque os finais de semana meu avô me levava para andar a cavalo, contar as lidas campesinas e tudo mais. Ele era um apaixonado, era um cara muito bonito, que se vestia bem, assim, né? Legal. E isso ficou... Então, quando a gente veio para Santa Catarina... Isso começou a ser uma busca muito grande, né? De tentar me aproximar ao ambiente rural por conta dessas histórias.
E aí juntou a vontade de sair de casa e eu encontrei o Colégio Agrícola no Cerrito e por fim fiz minha carreira em cima disso, né? O Agrícola foi um divisor de águas na minha vida. É muito bom lá, né? Meu irmão mais velho fez também. Ele é um ambiente que não só te forma dentro de uma profissão, ele te forja um cidadão melhor. Porque ali não existe nada mais social do que esse tipo de convívio no qual você tem que dividir as refeições, o dormitório, o banheiro. É uma coisa incrível, você cria uma irmandade, né? E aí vem Aprender a conviver, né? Aprender a Respeitar. conviver e respeitar o espaço alheio, né? Isso aos 14 anos, né? E aí vem um dos primeiros aprendizados, né? Dentro de casa, você sempre vai ter comida, você sempre vai ter um carinho, você sempre vai ter uma compreensão. A partir do momento que você sai de casa, não é mais assim. Você tem que se moldar para que você tenha essa aceitação e você tenha o teu espaço. E aí faz com que você vire de fato um ser humano. Uhum. Porque o universo, o mundo é punk. Se você não for alguém que entenda que existe uma dinâmica de dar e receber, cara, você vai ficar pedalando. Né? Então, dentro de casa, você só quer receber. Uhum. Você só recebe. Você apronta o que for e você sempre vai ter um prato de comida e uma roupa lavada. A partir do momento que você sai, é pancada. E eu acho que isso que fez com que eu tivesse uma facilidade muito grande em me adaptar em tudo que eu fui. Começou ali, né? E aí você percebe que nem todo irmão é teu amigo. Repito, nem todo irmão é teu amigo. Mas um amigo sempre vai ser teu irmão. E ali começa a se criar as verdadeiras irmandades, essas verdadeiras formas de conviver em sociedade, no qual você se apoia e se junta com pessoas que têm esse sonho muito parecido com o teu, pessoas que querem viver em causas parecidas com a tua. Que é aquilo que a gente começou conversando há algum tempo atrás. Então, o Gustavo sempre esteve envolvido com causas e com pessoas que buscavam coisas legais. E eu me lembro, ao terminar o Colégio Agrícola, na época não tinha internet, Os jovens de hoje que nem nós imaginam. nos juntamos em três colegas para a questão de fazer o estágio fora do país. A gente não tinha a menor ideia de como isso poderia ser possível. Que legal. Não existia referência. Mas quando você começa a debater e sonhar junto, parece que você tem a capacidade de materializar, né? Uhum. Pioneiros, né? Sempre alguém tem que iniciar o processo. E aí sim, a gente foi, e aí sim, passei, era um intercâmbio, fiquei um ano, prorrogaram por mais meio ano, voltei para o Brasil. Para onde que você foi? Eu fui para Califórnia, Estados Unidos, né? E lá foi que eu aprendi a lidar com cultivo de rosas de corte, né? Plantação de flores. E teve que voltar por obrigação ou quis voltar? Cara, eu me orgulho muito de ter ido, Matheus. Mas me orgulho mais de ter voltado. Por quê? Como é que foi essa experiência lá? O que tu lembra? Não, assim? a questão é a seguinte, Marafigo, tem algumas coisas que são clichê. E aí tem vários experimentos sociais que você sabe melhor do que eu. Coloca 10 pessoas numa sala, um só que está em teste. 9 outras pessoas induzem aquela pessoa a cometer um erro de escolha. E ela escolhe o errado porque os outros escolheram errado. Certo? Então, quando você consegue negar aquilo que parece tão óbvio para os outros e você está convicto que aquilo é o melhor para você, cara, isso é um diferencial muito grande. Então, hoje a gente vive isso, né? O Maria vai com as outras. Então, quando você me pergunta, eu me orgulho muito de ter ido, de ter vivido aquilo de maneira intensa e aproveitei cada minuto, tanto no aspecto profissional, pessoal, esportivo, né? Tive muitas oportunidades com judô, tive muitas oportunidades com o trabalho, tive oportunidade pessoal, eu aprendi, bem dizer, 2 idiomas de forma fluente, mas um de forma bem legal, que foi o espanhol, o inglês e o japonês. Meus patrões eram japoneses. Que legal. Lá, né?
Mas eu me orgulho muito de ter voltado, porque parecia óbvio, se você fala aqui para um brasileiro, todo mundo acha que lá são as mil maravilhas, que tudo lá funciona bem. Né? Essa parte eu acho legal falar. Cara, e na verdade, você se depara com um país que te dá oportunidade desde que você se coloca à disposição de servir aquele país, de ser mão de obra naquele país. Quando você quer alguma coisa a mais, aí começa a vir as restrições. É questão de esforço gera recompensa, né? Cara, assim, ó, eu fui campeão da Califórnia 2 vezes de judô. 2 vezes fiquei 3º lugar em todo os Estados Unidos. Houve uma seleção de bolsas de uma universidade para a equipe universitária de judô. Cara, eu fui lá a primeira vez, não fui bem. No segundo ano que eu fui, eu passei o rodo em todo mundo. Na hora de me dar a bolsa de estudos, não. Ah, mas não tinha restrição no edital. Não, tudo bem. Foi um erro que a gente cometeu, porque a gente não imaginava. Ah, então eu tenho tipo um critério ali. Ou seja, enquanto eu estava como mão de obra, tá tudo certo. Vai, faz e te dá o espaço tal. Mas, de fato, quando você quer algo a mais, quem que de fato... Né? Existe também aquela... Todo mundo te admira, tal, todo mundo te dá apoio, desde que você não seja mais do que ele mesmo, né? Sabe que não é a primeira vez que eu escuto isso sobre os Estados Unidos. Né? Então, Matheus, eu me orgulho muito de ter ido, fiz amizades, até estive com o meu cunhado, que é como se fosse um filho para mim, há uns 4, 5 anos atrás, e ele pôde, então, perceber o que é você voltar depois de 20 anos em algum lugar e ser acolhido, que é algo que para mim é muito importante também, né? Você sai, mas deixa as portas abertas. Então, mas depois de 20 anos que eu fui lá, eu estava convicto que eu tomei a decisão mais correta da minha vida ter voltado. Cara, para mim isso ficou claro como uma água de uma fonte límpida e inodora totalmente. Que importante isso, né, Gustavo? E só o tempo conseguiu explicar isso para você, né? Que é o interessante, porque quando você sai de um lugar, sempre fica um pezinho atrás, tipo, Mateus, será que eu tô fazendo isso? Eu não tinha esse pé atrás. Não tinha? Cara. Não. Tinha certeza. Eu não tinha a menor dúvida de que eu estava tomando a decisão certa em vir. Em nenhum momento eu hesitei. Até mesmo... E você sabe que é engraçado. Muitas vezes até eu fico pensando, às vezes sou até inseguro com relação a algumas tomadas de decisões. Mas naquele momento eu não tinha a menor dúvida de que o Brasil me reservava muitas oportunidades e de fato reservou. Porque se a gente trabalhar no Brasil como a gente trabalha lá fora, Matheus, não tem como não dar errado, sabe? Qual que é a... Fala pra nós a diferença aí. Cara, é engraçado, mas assim, a pessoa se orgulha de estar nos Estados Unidos lavando prato, mas não se orgulha de pegar uma enxada aqui no Brasil. Cara, pra mim é a mesma. Eu sou jardineiro. O meu trabalho é pegar na enxada, entendeu? Eu faço isso sem estresse nenhum. Só que eu sou um jardineiro que sei me remunerar muito bem para fazer isso, para puxar a enxada. Claro que faço outras coisas mais. Mas mas aí isso. A gente chega num ponto, né? Porque eu acredito que a maior parte das pessoas nos Estados Unidos, posso estar falando besteira, que estão nesses cargos, né, de faxinar e tudo mais, são de fora. Não são? Sim. Então, sim. É a mesma lógica, né? Então, os americanos estão em cargos, talvez, né? Existe esse critério ou não? O que tu percebe? Tipo assim, aqui é meu país, entendeu? Então, eu quero crescer. E daí, quando eu vou pra fora, parece, mas eu não sou daqui. Tá cheio de gente que não quer crescer lá, igual aqui no Brasil. Também. Americanos. Sim, entendi. Tá? Ou seja, nós vivemos... Isso eu acho que é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Sim. Mas quem quer crescer vai ser dado prioridade para quem é da casa. Entende? E eu acho que tem até... um critério, eu né? acho que até tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Poucos países acolhem as pessoas como os brasileiros acolhem. E eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho no Udesc também como administrador, certo? Eu vejo que a gente recebe muito bem o estudante estrangeiro, dando uma educação gratuita de qualidade, muitas vezes ainda com eles percebendo bolsas.
E a gente acha isso interessante. E eu também acho interessante. Mas os Estados Unidos, por exemplo, não é assim. Sim, você é bem-vindo desde que você traga dinheiro. Você pode até beber da nossa água cultural, da nossa água do tem conhecimento. Um limite. Mas você vai pagar por isso. Entendi. Entende? Então, essa pode ser que eu esteja errado, que seja um novo momento. Mas na época que eu estava lá, isso ficou bem claro para mim. Na tua experiência. Na minha experiência. Mas a verdade é que eu volto 20 anos depois e vejo os meus amigos muito parecido, num mundo totalmente diferente, muito mais moderno, tal, mas muito parecido como eu deixei eles há 20 anos atrás e eu era uma outra pessoa. Tive condição de fazer uma graduação, tive possibilidade de fazer uma especialização, tive a possibilidade de me autoconhecer mais, tive a possibilidade de fazer um mestrado. Quando que eu ia ter a oportunidade de fazer um mestrado? Mas tu sabe que eu acho que isso daí é mais da pessoa em si também. Você foi fora da curva, no caso, porque eu já tive essa mesma perspectiva, Gustavo. Claro que não foi de 20 anos, né? Mas eu morei um tempo fora, lá em 2014, acho que foi 2014. Foi 2014. Daí agora em 2020, eu tive a oportunidade de voltar para lá. E eu fiquei lá um tempo, e eu tive o mesmo sentimento de você. As pessoas do meio que eu estava, elas continuavam, eu não vou dizer fazendo as mesmas coisas, por causa que eu estava lá num momento de faculdade, então obviamente que elas não estavam mais na faculdade. Mas elas estavam realizando a profissão delas no cargo inicial e estavam iguais em questão de mindset, perspectiva de vida, pensamentos. E eu me peguei pensando nesse mesmo sentido. Mas eu acho daí, qual foi a minha perspectiva? Eu achei que era mais uma questão de pessoa para pessoa. Eu acho que o brasileiro tem essa questão um pouco de ser inquieto, no caso, né? Tá sempre querendo se moldar, procurando mais, indo atrás de mais coisa. Tanto é que, se a gente pegar ali em questão de desenvolvimento pessoal, o brasileiro é um dos que mais que consome esse conteúdo no mundo, né? Então, eu acho que seria um pouco disso também, sabe? Bom, eu acredito que sim. Mas o que eu posso falar é sobre o que eu de fato vivi, sabe? Porque eu considerava que tinha pessoas com muito mais capacidade do que eu em termos de progredir, e ficou amigos meus lá, que infelizmente o próprio país não deu esse suporte. Então, é aquela lei do próprio cavalo encilhado, tá, Matheus? Você tem que estar preparado para pular e o cavalo tem que passar também. Né? Agora, claro... Mas tem um ponto aí, Gustavo, que eu acho que complementa a fala de vocês dois. Eu acho que ambos estão falando a verdade. Eu acho que de perspectivas diferentes. Porque você se incomodou. Então, teve algo teu aí. Você foi lá, teve a tua experiência, não foi aberta essa oportunidade para você, como é aberto para quem é americano. Você entendeu e você se incomodou e voltou. E talvez muitas pessoas, não teve a oportunidade, beleza, me conformei. E permanece lá. Daí vem o que o Matheus está falando, que é da pessoa. Sim. Né? É a questão do cavalo encilhado ali, né? Sim. É que não adianta tudo só ter sorte, cara. Mas a sorte é um fator importante nesse contexto também. Preparo e sorte. Existe sorte, mas existe a questão de probabilidades de você ter sorte. Quanto mais coisas você faz, mais chances você vai ter de ter sorte. Sim. No teu caso foi aquela coisa, né, Gustavo? Você galgou algo, ganhou, venceu lá as competições, estava qualificado para receber a bolsa, então esse cavalo passou, você estava pronto para pular nele, só que não deixaram. Exato. Alguém te impediu. Exato. E aí você rapidamente entendeu, então vai passar quantos cavalos que eu não vou poder subir? Não quero. E estou preparado para isso. Exatamente, então eu vou para um lugar onde vai passar esse cavalo e eu vou poder subir. Né? Eu acho que basicamente seria isso. Não, e aí eu acho que esse é um ponto importante. A pessoa tem que se perceber nesse contexto, né? De buscar de fato... Tem que entender, né? E isso serve para o nosso dia a dia e para qualquer um que está escutando ou que está vendo a gente, né?
Se você vê que o ambiente que você está não te propicia aquilo que você procura, você tem que se permitir ir para frente, né? Mova-se. Mova-se. Tu não é uma árvore, né? Pode se mexer. Pode se mexer. E cuidado com aquela ingenuidade destrutiva, né? Que às vezes a pessoa é ingênua a ponto de, não, mas vou continuar aqui, Cara, se tu não se mexer, ninguém vai fazer por você. É um ponto muito interessante isso, ali que vocês dois falando, e já puxando aí o pessoal aí de casa. A questão é, quanto tempo eu devo ficar num lugar para saber que aquele lugar não é para mim? Vamos supor, eu criei uma empresa hoje. O mínimo possível. É esse o ponto que eu quero chegar. Quanto que é o mínimo possível? Quanto que você tem que... Não, mas aí a gente vai vir... Eu vou te lançar uma pergunta. Tá, eu já fiz essa para Marafigo. Qual que é a diferença de persistência e teimosia? Ótima pergunta. E eu não sei responder. É simplesmente uma pergunta maravilhosa, porque ambas elas te prendem a uma situação. Uma pessoa pode dizer que, meu Deus, como o Matheus é teimoso. O outro vai olhar, meu Deus, como o Matheus é persistente. E aí? E aí? Como é que você resolve uma pergunta dessa? Eu acho que teimosia, ela passa de uma percepção do indivíduo de que aquilo vai dar errado. Uma percepção que ela sabe própria do indivíduo. Própria, sei lá, sexto sentido, definam como vocês quiserem. Ela sabe que está errada, mas ela vai dizer assim, agora eu vou até o fim, eu sei que eu vou me cortar. Eu vou tomar choque, mas eu vou até o fim porque... Entendeu? Tem até um fundo de arrogância. Tem um fundo de arrogância, sim. Eu vou provar Agora, a persistência, Matheus... É quando você de fato acredita e você vê aquela luz no fundo. Você vê aquela luz no fundo do túnel e você diz, vale a pena lutar. Para chegar lá. Para chegar lá, né? Então, tem lutas que sim valem a pena. Tem lutas que não valem a pena. A maturidade me trouxe a perceber, e eu já falei isso para a senhorita Marafigo, que hoje, eu prefiro ter paz do que ter razão em muitos assuntos. Qual é o preço da paz? Quanto que vale a paz? Tem gente que você vê que ela luta por coisas sem nenhum significado ou importância para não perder esse status de estar com a razão. Cara, hoje em dia... Hoje a gente vive no Brasil assim, né? Bem generalizado ali, se a gente puxar na política, é basicamente isso, né? São dois polos, um lutando com o outro pela teimosia. Então... Pode ser um exemplo isso aí também. Não, eu digo assim, não estou pegando um lado, estou falando teimosia no caso... Vamos debater que por aí. Os dois lados têm erro e eles querem manter aquilo certo, achando que está certo. Então... do ponto de vista que não considera o que tem de bom do outro lado. Eu concordo. Exatamente. Sim. Você é quase... Essa foi uma pergunta... Isso foi uma pergunta do Malik. Ele perguntou, Gustavo, dentro do que, no meu entender, o que trava o desenvolvimento da nossa região... eu puxei algo político nesse aspecto, né? Porque como servidor público, eu tenho uma vivência que poucas pessoas têm a oportunidade, né? Então, se fala muito de corrupção, né? Como algo onde que se drena os cofres públicos e tudo mais. E, de fato, é um problema complexo na América Latina, né? E o Brasil está dentro desse contexto. Mas poucas pessoas enxergam outros dois gastos que, no meu entender, são inclusive superiores à corrupção propriamente dita. Um deles é a descontinuidade administrativa. O que é a descontinuidade administrativa? É exatamente nessa seara que o Matheus falou. É você negar o que também foi feito de bom na gestão anterior, e aí eu não estou entrando nem em partido, tá? É você negar ao ponto de dizer tudo que foi feito é ruim, cara. Inclusive, quem foi casado e destruiu um casamento ou se separou, você não pode negar que em algum momento foi bom. Exatamente. Ou que teve coisas boas. Né? Claro que, normalmente, você vai olhar o que aconteceu por último, o que te levou àquilo, né? Mas, cara, você como governo, você não pode dizer tudo que foi feito foi errado. Né?
E o segundo ponto, né, essa é a descontinuidade. E o segundo é ineficiência administrativa, que é o fato de você ter ótimos profissionais com péssimas ferramentas, né? Ou atreladas em questões muito burocráticas e que não são aproveitados da maneira devida. E aí tem muitos exemplos. Você vê ótimos profissionais sendo muito mal utilizados na administração pública. Então, esse é um contexto também que eu acho complexo. E nesse primeiro ponto, Gustavo, que você traz ali da descontinuidade, né? Quando entra outra pessoa de outro... Descontinuação administrativa. Isso. Descontinuidade. Não só no setor público, tá? Não é só... Eu vejo isso meio geral. As pessoas, num geral, assim, né? Que a gente observa, estão com preguiça de pensar. E eu explico a minha fala. Porque, nesse caso, você precisaria pensar. Eu vou parar aqui, eu vou analisar a situação. O Gustavo estava antes de mim, o que o Gustavo fez? Vamos lá, eu tenho um pensamento crítico para isso. Então, eu vou gastar um tempo, eu vou investir um tempo aqui pensando e analisando o que você fez de bom para continuar. Agora, é muito mais fácil eu deletar. Então, sai daqui, Gustavo, eu vou agora fazer e eu tô certa. E a mesma coisa do direita e esquerda, eu não quero pensar. Então, o ser humano, infelizmente, ele tem uma tendência a querer explicações muito rápidas. Então, eu prefiro dizer e generalizar tudo, ao invés de eu ter um pensamento crítico e dizer, não, esse ponto aqui, Gustavo, eu concordo contigo. Agora, esse ponto aqui, não. Pode ser, Marafigo, mas... Esse é um dos pontos, né? Tem vários outros também. Pode até ser, mas na verdade eles sabem os pontos que são positivos, tá? Ele já pensou e já observou que foram coisas boas. Mas a lei da selva... daí é uma má intenção, né? Marafigo, assim... Ovelhas são um bichinho bonitinho, né? É um bichinho bonitinho. Você sabe se você colocar um chibarro novo num rebanho e o chibarro perceber que as ovelhas não entram em cio, ele vai dar cabeçada em todas elas? Você sabia disso, Matheus? Não sabia. Sabe para quê? Para que ela aborte. Faz sentido. Nossa. Sim, e é um bichinho lindo. Por quê? Porque ele quer que elas entrem em cio para que ele, como dominante, cubra todas elas. É a mesma coisa a lei da selva. O leão, se em algum momento desconfiar que aquele filhote não é dele, ele também vai matar. Vai. Tá? Mas aí entramos numa... Aí que eu vou entrar exatamente nisso aí. Num comportamento muito primitivo para uma raça racional. Mas esse é só o meu contraponto à tua afirmação, que você traz dizendo que é uma deficiência, uma falta de vontade de pensar ou de gastar neurônio. Não, ele já pensou e refletiu sobre aquilo e ele sabe que aquilo é bom. Então não foi só o fato de não querer pensar, ele pensou e avaliou e na cabeça dele o melhor a ele fazer é descontinuar aquele projeto. Invalidar aquilo que foi feito antes. Por causa do benefício próprio. Então meu único contraponto é, sim, existe essa questão do não querer pensar, mas existe que o ponto... Que é a massa, tá? Quem não pensa que eu estou falando, geralmente é a massa. Mas nós estamos falando de lideranças políticas, né? Nós estamos falando de... duas situações. De duas situações, né? Nós estamos falando disso. Então, isso é muito bem pensado. Só que a questão é exatamente anular aquilo que foi feito anteriormente. Para que tudo, então, passe a ser uma ideia, entre aspas, original, ou com uma nova roupagem. Mas daí, de novo... Ninguém parou para pensar que esse jogo repetitivo, que estamos no Brasil há anos, com essa coisa dos extremos, entra e sai extremidades, e ficam brigando entre si, anulando o que o outro lado tem de positivo, ninguém parou para pensar que esse jogo é destrutivo e que não está levando a gente, de fato, a lugar nenhum. Se a gente for parar para pensar como seres ditos racionais e pensantes, diferentes da ovelhinha, que age por instinto... a gente vai parar e vai entender, poxa, aqui estamos, para onde a gente está indo? Isso está gerando desenvolvimento para o meu país ou não? Porque o que eu sinto parece que a gente evolui em certos aspectos, daí vem outro governo e regride. Pode ser que evolua em outros aspectos, e assim a gente vai. Parece que a gente sempre está indo e voltando. Essa é a sensação, não sei. Não estou dizendo que todos concordam comigo, mas essa é a sensação que dá. Dessas extremidades, entende? Eu acho que nessa perspectiva você está muito correta. Eu tenho essa mesma percepção que
que você que se dá um passo para frente, às vezes 1,5 para trás ou 2 para trás e assim vai. Pensando a longo prazo, né? Parece que as pessoas de novo estão pensando a curto prazo. Eu vou pensar nos meus 4 anos aqui, mas e a longo prazo, gente? Mas isso, eu puxando mais uma experiência internacional ali, eu acho que isso é um erro dos governos que não colocam e estabelecem políticas de longo prazo, não um erro dos 4 anos. Se a gente pega a China, por exemplo, o curto prazo, o médio prazo deles é mais de 10 anos. A política de longo prazo chinesa são 100 anos. Então, tudo bem, mas eles sabem que não vai ter essa alternância, né? Não vai ter alternância. Outro dia eu ouvi de uma pessoa que me disse que um prefeito tem apenas 2 anos para trabalhar. E 2 anos para pensar na sucessão. Uhum, faz sentido. Tá? Então, a nível de Estado também, eu posso dizer isso. E a nível de UDESC, infelizmente, também eu posso dizer isso. Então olha o tempo perdido, né? Então, você tem 2 anos, de fato, para trabalhar e 2 para pensar no plano de sucessão. Então, Matheus, como é que a gente vai conseguir continuar? Fazer a continuidade. E essa é uma grande briga que eu cobro, por exemplo, das pessoas que eu votei para vereadora. Eu digo, que tipo de projeto você consegue fazer ou que você me mostre que você pode amarrar uma continuidade administrativa que tenha sequência de trabalho. E até hoje ninguém conseguiu me apresentar de que maneira. Mas ele está pleiteando. E nós vamos viver isso em breve, né? Os pleitos municipais, né? Eu quero ver quem consegue me apresentar, eu como servidor público também, que ele me apresente alguma coisa que ele consiga articular que possa ser dado continuidade. Então, o nosso sistema também e quando você descobrir, me apresente. Também. É um diálogo muito legal, porque daí... É possível? Tu acredita que é possível fazer um projeto que seja amarrado e tenha continuidade? Ou sempre... Porque sempre vai ter pessoas. A gente cai de novo no comportamento. Cai de novo na intenção. É complexo, né? Eu acredito que o único projeto que vai conseguir gerar continuidade é o projeto que mostre malefícios para a continuidade. Não entendi, Matheus. Vai gerar malefícios caso a pessoa não queira tocar o projeto. Então, vamos supor assim... Que vai gerar percas. Vai gerar percas e que a população cai em cima. Então, se eu tenho que começar um projeto nesses 4 anos, investir, 3 bilhões nesse projeto, que é muito dinheiro. E daí, na próxima gestão, vai lá e corta esse projeto. Isso vai ser um dano irreparável para a sociedade. E isso vai gerar muita revolta. Então, ninguém vai conseguir cortar esse projeto pelo valor investido. Matheus, gera muita revolta no Brasil? Você já viu isso acontecer? Aí você pegou um ponto que eu acho... Assim, eu não vou dizer que não tem, porque eu consigo citar um projeto que eu acho que se tivesse descontinuidade depois de 5 anos, ia gerar muita revolta, que é a Ponte Ercílio-Luz. Ali se a gente tivesse ali depois de 5 anos do projeto em andamento fosse parado, eu acho que ia gerar muita revolta. Matheus, eu vou te dizer, o brasileiro é um povo que não se revolta, tá? Ele é um povo que grita até, sabe? Mas... E é muito influenciável. Eu vejo o brasileiro muito influenciável. Infelizmente, o brasileiro... Cara, eu sou brasileiro, então eu posso falar, eu não admito que ninguém fale mal do brasileiro. Só nós podemos. É igual o lagiano também. Só que nem lagiano. Mas a gente é um povo muito desapegado de crenças, com uma educação muito baixa, que não consegue formatar um próprio pensamento ou fazer uma análise crítica de qualquer situação. E esse é o ponto, que na minha opinião é a raiz, é a educação. Sim. A educação é uma das raízes desses problemas, porque os políticos são reflexos, na verdade, da população, né? Quem está lá foi eleito por uma maioria que pensa daquela forma. Então, enquanto a gente não mexer no processo de educação e ensinar as pessoas já desde muito cedo a pensarem por si, a criticarem, não, mas isso aqui eu acho que não. Não, isso aqui não está legal. Esse pensamento lógico e crítico, ele precisa ser desenvolvido na infância já. Nós vamos entrar numa seara muito ampla, né? Vamos. Nós vamos entrar numa seara... 3 horas depois. 3 horas depois nós vamos entrar numa seara muito ampla, porque
Porque, cara, nós vamos falar de educação, ela tá defasada, ela tá atrasada. A básica, e outra, né, assim, principalmente. não só no Brasil, né? Onde que está se ensinando as pessoas a terem senso de fato crítico? Nós estamos vivendo um momento que as pessoas querem ter algum tipo de destaque, querem ser bem-sucedidas, querem deixar um legado, mas querem fazer exatamente o que todo mundo faz. Não só e que tudo superficial, faz, né? Mas Redes sociais. Como é que dá certo isso? Mas puxando esse ponto aí que a Rose falou, não só isso, mas que a superficialidade hoje paga muito mais do que a profundidade, né? Então, quanto mais eu estudo, menos eu ganho hoje em dia. Quanto mais eu executo, mais eu ganho. Quanto mais eu estudo, menos eu ganho. Então, isso é um assunto muito delicado. Porque se a gente vê hoje, uma pessoa com PhD ganha muito menos que um TikToker. Matheus, eu acho que em exemplos pontuais até tudo bem, mas eu não sei se eu concordo contigo No geral. numa regra geral não, tá? Agora, uma coisa que eu digo para todo mundo, e outro dia eu tive a felicidade, inclusive, da menina, ela estava dando uma palestra, ela me citou lá no ato da palestra que ela estava dando lá no curso de agronomia. Ela disse assim, meu amigo Gustavo disse um dia na sala dele, que eu vou ganhar na medida do problema que eu consigo resolver. Agora, quando eu digo um problema, Matheus, ele não se refere só a um problema intelectual. Não. Ele hoje se refere a um problema braçal também. Sim. Se eu quero construir uma taipa, porque eu quero fazer um detalhe na minha casa em taipa, eu tenho um problema para resolver. Totalmente. Quem consegue resolver esse pepino para mim? É o prestador de serviço que vai receber com base nisso. É um empilhador de pedra. Uhum. E à medida que não tem pessoas fazendo isso, ele vai ganhar para empilhar pedra. Sim. Certo? Lei da oferta e demanda, né? Então eu não arriscaria concordar contigo na íntegra sobre o que você falou. Uhum. Mas eu arriscaria que sim, nós temos exemplos de um TikToker que ganha mais do que um PhD. Nós temos exemplo de um jogador de futebol que ganha mais que um TikToker. Nós temos exemplo... Agora, de maneira geral, eu acredito ainda que você se capacitar é muito importante. Mas eu digo para os alunos lá, tá? Seja ela um trabalho de conclusão de curso de graduação, seja ela um trabalho de término de uma especialização, seja ela uma dissertação, que é um trabalho de conclusão de mestrado, seja ela uma tese, que é um trabalho de conclusão de doutorado. Todos eles são trabalhos de conclusão de curso. Eu digo, gente, a palavra conclusão, a palavra conclusão, repetindo, desculpe, ela nos remete a uma temporalidade ao término de um ciclo. E isso é muito prejudicial, porque quando você termina um ciclo, você acredita que vem um novo logo em seguida, certo? Certo. Induz, né? Induz, e muitas vezes se projeta que esse novo ciclo vai ser brilhante, vai ser ótimo, porque afinal de contas você terminou de maneira exemplar um ciclo desse, né? Ou seja, com um diploma. E eu digo para todo mundo lá na graduação, digo, comece a encarar o TCC, ressignifica a palavra TCC de trabalho de conclusão de curso para um trabalho de começo de carreira. Ótimo. Porque quando você começa, significa que você deu um primeiro passo, mas não significa que você chegou ao fim ou que vai chegar ao fim. E significa que é uma abertura, né? E eu digo para todo mundo lá, eu digo, gente, vocês vão ganhar à medida dos problemas que você consegue resolver, seja ele intelectual ou braçal, Matheus. Então, hoje eu resolvo problemas totalmente braçais, onde eu me remunero muito mais do que se eu tivesse trabalhando como mestre em gestão universitária. E eu concordo com você, Gustavo. Concordo totalmente. Essa tua fala aí foi brilhante. E assim, né? A internet também, as redes sociais, pegando o que você falou, Matheus, existe essa demanda. Total. Então, o TikToker está resolvendo uma demanda, porque está ali, tá a demanda. Só que o que eu vejo, olhando para a história da humanidade, isso provavelmente não será sustentável. A gente não vai ficar por muitos e muitos anos, muitas décadas, nesse modelo que a gente está hoje,
de rede social e tudo mais. E aí, quem tiver o conhecimento, eu ainda acredito muito forte nisso. É a pessoa que vai se sustentar depois, Pois porque é. é sazonal. Pois é, mas quando a gente fala em conhecimento, Marafigo, o conhecimento nunca foi e nunca será meramente acadêmico. Sim, com certeza. Entendeu? Então, com certeza. concordo contigo. Mas eu acho que se existe assim uma máxima, é a lei, Matheus, da oferta e procura. Pois é. E junto com ela vem exatamente essa questão do você conseguir resolver o problema de alguém. Isso. Eu digo para o pessoal na floricultura todo dia. Eu digo, gente, nós vivemos de absorver problema das pessoas. Eu gosto E a partir do momento que você absorve um problema que você disse que você vai resolver, deixa de ser o problema do demandante, passa a ser teu. E aí você vai receber exatamente porque a pessoa percebe que você é um resolvedor de problemas. E ponto final. Eu até hoje não consegui ninguém me convencendo o contrário disso. E todos nós somos, né? Eu sempre disse isso, disse até aqui no podcast, que negócios, serviços, o mundo empresário, empreendedor, enfim, tudo é basicamente resolver problemas, né? Você ganha à medida do tamanho do problema que você está resolvendo. E é justamente isso. E eu concordo totalmente quando você falou ali, Gustavo, que em partes, eu parei para pensar ali que realmente, de uma maneira geral, quem tem PhD ganha muito mais que o TikToker, né? No sentido de muitas mais pessoas fizeram sucesso com PhD do que pessoas que fazem sucesso como TikToker. Se a gente vê em probabilidades isso, quantos % dos TikTokers ganham o que uma pessoa que tem PhD ganha? Então... E eu acho que é uma fase isso que a gente está vivendo agora. De novo, eu bato nessa tecla olhando outros eventos históricos. Tem até livros que falam sobre isso, né? Então, a história da humanidade, ela tem esses sobe e desce. Então, alta tecnologia, internet, daqui a pouco começa a ficar mais interessante o manual. Daí a gente volta para as situações manuais, porque não é sustentável. A nossa saúde está gritando, tem um monte de malefícios que estão acontecendo nesse momento. E eu digo assim, a internet ela não é um mundo real, se a gente for pensar, é um mundo virtual. E se hoje acabasse tudo, tipo, desse um pane geral, que inclusive é uma possibilidade, né, da questão solar e tudo mais, e aí, o que você vai fazer da sua vida? Tu é um ser humano funcional, tu consegue resolver problemas reais, como você está falando, às vezes até manuais e práticos, ou você está só naquele mundo virtual ali? E isso é um perigo. Tem outra isso é algo para refletir. Tem uma pergunta até anterior a tudo isso, né? O que é sucesso? Sim, não. Entende? O que é sucesso aos 5 anos de idade? Muda, né? E o que é sucesso aos 85, aos 90? Cara, ter sucesso nessas idades, aos 5 e aos 80, é você conseguir se limpar sozinho. Isso é sucesso. Isso é felicidade. Marafigo, se eu chegar aos 85 anos e tiver a capacidade de me trocar sozinho, eu já vou me sentir um idoso com muito sucesso. Entendeu? Então, muitas vezes a gente ainda tem esse erro muito grande de atrelar sucesso à questão financeira. E no meu entender, tá muito longe disso, entende? Eu acho que sucesso, se me perguntarem, é exatamente você estar feliz e entendendo que você se sente pleno. Eu consigo me sentir uma pessoa de sucesso ao mesmo tempo de que eu me identifico com uma pessoa medíocre. Mediano naquilo que eu faço. Porque eu percebo que o fato de eu conseguir me adaptar a todas as mudanças aceleradas que acontecem, me projetam a ser uma pessoa que consegue se virar de maneira mais rápida do que aquela que se diz muito especialista boa em algo. Em alguma coisa. Mas isso também é uma habilidade muito interessante, Sim. né? Isso também tem um autor que ele divide as inteligências, né? Que são várias inteligências. Então, essa seria a inteligência social, a capacidade de adaptação, de resiliência. Então, isso também é uma forma de ser inteligente. Vai ter pessoas que vai ter isso muito baixo, lá naquela escala, né? Então, só para complementar. E vamos combinar, né? Que se a gente analisar ali, vamos supor, sucesso
financeiro, o sucesso financeiro não é relativo à idade. A gente pega ali grandes pessoas que a gente tem na mente ali, tipo o Walt Disney, ele foi ter sucesso depois dos 40 anos. A gente pega a escritora do Harry Potter também. A gente pega o escritor do Tolkien, ele foi só ser realmente reconhecido depois que ele morreu. Então, assim... Mas ele nunca deixou de plantar, né? Isso é uma coisa muito importante. Exatamente. Apesar de a gente, às vezes, não ter aquele resultado que a gente espera de imediato, que é a tendência... Não digo só dos jovens, tá? Mas é a tendência dessa geração. E quando eu falo geração, é todo mundo que está vivendo nesse tempo. O pessoal gosta de separar as coisas. Geração Y, Z, sei lá o quê... E até com uma questão assim de querer dizer que é melhor ou pior. Mas não, gente, geração é todo mundo que está nesse tempo agora. A gente está dividindo esse mesmo tempo com os jovens, com os velhos, enfim, a gente está aqui. Então, é esse cuidado que precisa ter em relação ao significado disso, né? Porque não deixe de plantar. Talvez você não tenha o resultado de imediato, mas siga plantando, siga dando o passinho, vai indo, vai indo. Não tem como dar errado. Não tem. Quando você tem vontade, quando você trabalha, isso vai ter um retorno. O plantio é uma escolha, agora a colheita ela é certa. Não é mesmo, senhor Gustavo? Você pode falar muito melhor, né? Que agora se tornou também um agroboy aí da RC7 Agro. É bem por aí. Cada um é opcional, né? O importante é não deixar de plantar, né? E escolher bem o que tu está plantando. Mas é exatamente isso. Eu só acho que de fato, eu tenho muita admiração por essa geração nova, né? Você diz que nós somos tudo uma geração, né? Mas, na verdade, encurtou muito, no meu entender, a diferença entre gerações. Como percebem, né? A forma como cada um percebe é diferente. Mas assim, antes era 30 anos uma geração, né? A diferença minha para o meu pai, para o meu avô, né? A questão é que eu cresci com referências. Né? Ou seja, eu me espelhava e eu tinha referências e aprendi algumas coisas pelo amor, outra pela dor mesmo, mas eu tinha referência, né? E eu vejo que essa nova geração está buscando coisas que eu acho muito legal, né? Essa liberdade, extremamente inovadores, essa coisa né? do ser, mas quem que são as referências deles? Quem que é a sua referência aí em casa? Quem são as referências? É uma boa pergunta. Né? Quem que você tem como referência sendo essa geração? Você que está nessa faixa etária. Acho que a maior parte acaba estando na internet, né? Pois é, mas é uma referência que é muitas vezes intangível. Quais são as tuas referências tangíveis de convívio teu? Que você possa tirar um exemplo... Que você se inspira, né? Não. Eu posso me inspirar em pessoas que eu não conheço, Matheus. Sim. Eu estou dizendo referência. Você olha assim... e vê pessoalmente, está ali junto, você quer... Uma referência tangível, aquela pessoa que você sabe que é real. Você se espelha, né? Entende? Cara, você pode não gostar do teu pai e da tua mãe, mas elas existem. São referências. São referências mesmo que não presenciais. Né? Mas você sabe que você veio de um pai e de uma mãe. Só que muitos jovens, crianças e adolescentes estão... tendo referências na rede social mesmo, Gustavo. Eu escuto muito isso. Por isso que eu estou dizendo. Então, eles são referência, eles enxergam aquelas pessoas como referência. Mas mesmo não conhecendo, mesmo, sabe, sem saber até se são reais ou não, porque a gente sabe que existe muito personagem. A gente, na vida real, a gente já cria personagem. Isso é do ser humano. Imagine nas redes sociais, onde você coloca o que tu quer, onde você coloca recortes da tua vida. E a gente que está do lado de cada telinha acha que a vida da pessoa é aquilo ali. Ela só mostra o palco, ela não mostra os bastidores. Né? Então, tem muita coisa, assim, que a gente precisa refletir. Pois é, eu acho que são... Eu acho que referência é sempre alguma coisa que é tangível, sabe? Eu gostei dessa tua fala. Eu acho que referência é sempre algo que é tangível, que você de fato conhece.
quando você diz que né, coloca a própria internet ou um ícone, um ídolo como uma referência, eu não enxergo dessa maneira. Eu enxergo como um ídolo, ou como um benchmark, ou como alguma coisa parcial. Uma né? coisa para você espelhar ali, inspiração. Mas referência nós estamos... Mas eu gosto dessa tua fala, Gustavo, por causa que a gente sempre fala, você é a média das 5 pessoas que você convive. E quando a gente pega alguém na internet, você não está convivendo com essas pessoas. Você não sabe como é que elas são ali. Discordo. Você discorda? Discordo, porque tem isso do convívio, que é muito forte, que nos molda o ambiente, mas a internet se tornou um ambiente também dessas crianças, porque elas já cresceram com isso na mão. É uma geração diferente, gente. A minha geração é a última geração que fez a transição ali. Eu sei o que é o mundo sem internet e eu sei o que é o mundo depois da internet. Os meus filhos já não. Eles já nascem na internet. Então, aquilo ali é o ambiente, sim, deles. Porque eles convivem muito tempo dentro daquilo ali. Dentro desse mundo virtual. Então, acaba, sim, moldando. Porque eu estou convivendo com aquelas pessoas. Eu estou consumindo aquele conteúdo. E o conteúdo que a gente consome, isso já é pesquisa, tá? Ele tem um efeito muito significativo no nosso comportamento. Mas você acha que... Então, eu acho que ambos estão certos, sabe? A gente... São várias pontas de uma mesma situação. Mas assim, ó, o que te alimenta? Não, eu? Não. As pessoas, o que te alimentam e o que consegue te de fato manter. Entende? Então, eu vejo que esse tipo de alimento, ele não vai te sustentar. Eu concordo. Por isso que eu digo da questão da referência. Eu acho que essa geração tem um grande futuro. Por isso que eu gosto de tanto conviver com eles, Marafigo, porque eles me trazem novas perspectivas que eram difíceis, inclusive, de eu aprender, que é viver o ser, viver o momento, conseguir lidar com a escassez. Eles, teoricamente, vivem muito bem com muito pouco, né? Porque o ser é legal, né? Então... Cara, isso é muito interessante, porque o ter, para a minha geração, era algo que te conduzia, e a nossa referência era exatamente essa. Era você construir e ter um convívio a partir da estabilidade, da segurança, né? De você poder prover. Fomos cobrados, né? Nesse sentido. E isso aí. Então, cara, eu aprendo demais com essa turma que eu aprendo. Mas eu acho são filhos Mas só que eles não têm referência de sucesso nisso, Marafigo. Entendi. Eu concordo contigo, só que talvez só lá na frente vão perceber. E aí você é obrigado a concordar comigo, porque os exemplos de referência de sucesso que nós temos, internet e tudo mais, não são referências que você pode comprovar. Não são referências que a gente pode comprovar e são casos... Da mesma hora que o cara... Quantos casos aconteceram? Na mesma hora que o cara é um milionário, o cara está devendo para todo mundo. E está preso. E foi condenado. Enfim. Então, eu acho que quando a gente conseguir, né, atrelar essas duas coisas, né, o ser, o vivenciar com equilíbrio, ao ter também, eu acho que ninguém segura, né? Daí caímos de novo na pergunta, o que é sucesso? Daí vai mudar de pessoa para pessoa. Para uma influencer, sucesso é ter 1 milhão de seguidores no Instagram. Entende? Então, assim, o que é sucesso? Talvez para essa nova geração, saúde mental seja sucesso. Não me preocupo tanto em ter uma casa, em ter um carro, mas eu me preocupo em ter saúde mental. Que é isso que a gente escuta, né? Quando fala do ser, da presença e tudo mais. Então, é uma geração que vem mais preocupada nesse sentido, que é muito legal. Eu concordo que é muito legal. A nossa geração não se preocupava com isso, em fazer terapia, em buscar autoconhecimento. Então, a gente está vendo realmente muitas pessoas interessantes, profundas, que se conhecem. Só que, como tudo na vida, gente, sempre tem o lado A e o lado B, né? Nunca vai ser... Eu não sei se a gente vai chegar nisso, Gustavo. Eu me pergunto, sabe? Nesse ideal de ser humano, onde a gente junta todas as pontinhas e, legal, agora a gente tem um modelo, sabe? Eu acho que sempre vai ter um déficit. Sempre quando a gente direciona a atenção para um lado... o outro ele fica um pouco desassistido. E daí depois vai mudando e a gente vai aprendendo. E ok, então agora a gente tem um déficit desse lado, então a gente direciona para cá.
Mas eu vou te dizer que isso é bom, não é ruim. Não. Eu acho que é um momento dado. que a gente ter tudo certinho, vai ser o momento mais chato, porque a gente não vai ter mais o que melhorar. O próprio nome já diz, né? Ser humano, então é ser. Constante, né? É uma constante evolução. Né? Tá muito filosófico esse episódio. Tá bem filosófico. Vamos fechando já, vamos nos encaminhando aqui para o final. Já fazendo ali uma pergunta para vocês aí em casa. O que é sucesso para vocês? Coloca ali embaixo nos comentários que a gente vai querer saber também. Vamos gerar essa caixinha de pergunta lá. Mas já nos encaminhando para o final, Gustavo, tu consegue, assim, rapidamente, resumidamente, qual foi o maior aprendizado da tua vida? Assim, dentro de tudo isso que a gente está falando, de diferenças de gerações, dos erros e acertos, da tua maturidade, tem um aprendizado, assim, que você... esse aqui... Que pergunta, hein? Ficou forte. O maior aprendizado é você se conhecer. Como é que você funciona? Quais são os valores que você de fato cultiva? Esse é o maior aprendizado para mim. Porque você para de viver ao exemplo dos outros e passa a viver a tua própria vida, né? Sem influência externa. E aí você se conhecendo como você se funciona, aquilo que você valoriza, você vai se sentir feliz, você vai se sentir íntegro e completo, né? Eu acho que o meu maior aprendizado foi esse, me autoconhecer. E o que você dá de dicas para as pessoas que estão ouvindo dentro desse teu maior aprendizado? Como que tu fez para se conhecer? Eu tento conviver com as pessoas que me dão feedbacks verdadeiros. Né? E dizer, Gustavo, se perceba em tal parte e tal, e busca ajuda. Humildade para ouvir o feedback. Humildade para buscar ajuda, né? Claro que, né, Marafigo, não é querer puxar sardinha para o seu lado. Eu acho que hoje você tem a psicologia que já vem aí, ela é secular, mas ela vem sendo muito mais popularizada, né, e demandada. Então você tem essa questão do profissional que pode te ajudar, mas você pode também estar atento às pessoas, né? E de receber feedbacks, né? E receber certos toques de quem você de fato valoriza, né? E se autoconhecer, buscar ajuda. Meu Deus, tem tantas técnicas de autoconhecimento. Tem a psicologia positiva, tem enneagrama, meu Deus do céu, tem tantas outras que podem auxiliar a você entender como que de fato você funciona, né? E aí você começa a perceber o mundo a partir dos teus próprios olhos, né? Eu acho que esse é o principal recado, não através dos olhos dos outros, né? É a tua interpretação sobre aquilo que está acontecendo. Eu acho que esse é o toque. Eu acho que é isso que mais importa. E bem legal isso, Gustavo. E complementando, uma sugestão também que eu dou é se perceber, sabe? Se observar, observa o teu corpo, porque a gente tem uma inteligência interna que sempre está se comunicando com a gente. Mas quando você entra num piloto automático, que geralmente é onde a gente comete os erros, porque a gente não está presente naquela situação, então começa a observar se com aquela pessoa, o que tu sente quando tu está com aquela pessoa? É uma pessoa que te expande? É algo que te gera um desconforto, geralmente no estômago, né? Teu corpo está te sinalizando alguma coisa ali. Aquele negócio, eu tenho que fechar aquele negócio. É um cliente, é um parceiro. Aquele ambiente, como é que eu me sinto dentro daquele ambiente? Então, o nosso corpo ele tem uma linguagem muito inteligente, né? Nós temos os órgãos do sentido. Essa tal da intuição que a gente falou aqui hoje no episódio também. Então, esteja atento sobre isso. E até nessas ferramentas de autoconhecimento, porque vai ter pessoas que funcionam muito bem com a terapia, mas não é só a terapia. Vai ter pessoas que se conhecem em meio à natureza, por exemplo, que lá vai encontrar, de fato, a própria essência, que vai conseguir silenciar os pensamentos, a ansiedade. Então, em meio à natureza... Vai ter outras pessoas que vai ser num trabalho manual, que vai conseguir, às vezes, desligar a mente, que às vezes fica ali, né, falando e gerando muitos pensamentos.
Então, às vezes, fazendo um trabalho manual ali, acaba sendo um processo terapêutico, cozinhando, enfim. Tem tantas possibilidades, como você bem trouxe, né? Então, a dica é, esteja atento ao teu corpo. O que ele comunica para você? Porque ele comunica. A nossa alma, ela se comunica conosco através do nosso corpo, né? Então, isso é muito, muito interessante. Quer complementar? Eu acho que você falou tudo, meu amor. Então, tá bom. Então, fechamos. Temos um episódio. Temos um episódio sensacional. Gustavo, gostaria de agradecer você por ter vindo aqui, conversado com a gente, fazendo um bate-papo. Espero que você tenha gostado bastante. O que achou? Cara, eu acho que a oportunidade de conversar com pessoas mais inteligentes que a gente é sempre muito bom, né? Onde que você consegue debater assuntos que você não traz no dia a dia, né? Como eu disse, eu acho que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para que a gente, de fato, utilize isso de maneira proporcional, né? E ouvir pessoas com conhecimento que vocês têm perguntando para a gente as nossas percepções sobre diversos assuntos faz com que a gente reflita o que a gente não reflete no dia a dia, né? Então, muitas vezes a gente não tem noção de tudo que está dentro da gente, né? É preciso que alguém nos estimule a isso, né? Então, eu me senti, no dia de hoje, muito estimulado a fazer reflexões, né? E quem sai ganhando com isso sou eu mesmo, né? Não sei se esse seleto público que ouve, vocês que acompanham, vocês vão de fato curtir, né? Toda essa montanha, esse toró absurdo de palpites que a gente teve no dia de hoje, né? Então, eu já de antemão peço desculpa por trazer tanta coisa assim, mas foi o que surgiu no dia de hoje, né? Então... Foi autêntico, foi verdadeiro, e é isso que importa. Eu já sabia que seria um episódio profundo, né? E o pessoal que conhece sabe. É que o pessoal vai achar que a gente só fala... Quem me conhece diz que eu sou muito extrovertido, muito palhaço, que falo e tal. Mas esse é um outro lado que algumas poucas pessoas... conhecem, né? Também. O Enneagrama 7, que é o meu perfil comportamental, ele tem essa base de humor, de ser comunicativo na dor, né? E a dor, ela é construída ao longo de vários processos, né? Então, o meu processo para chegar onde eu estou, ele foi construído com muitos episódios, né? E quando você tem esses episódios de tristeza, de dor, de se afastar, faz com que você fique reflexivo, né? E isso é muito legal. Perfeito. Então, é basicamente isso, né? É um outro lado que difícil de acessar, ou que geralmente não entro muito, né? Porque o meu tipo, a minha forma de ser, de me autoconhecer, é exatamente tentar correr desse tipo de pensamento, né? Eu quero sempre o entusiasmo, eu quero sempre a gozação, eu quero sempre o prazer, eu quero sempre a descontração, né? Mas num ambiente seguro, onde que a gente está com pessoas que é tranquilo, né? É importante também acessar para que o autoconhecimento ele gere mais. Então, que as pessoas se sintam e encontrem lugares que ela consiga, de fato, evoluir através dessa autorreflexão, de se auto-perceber, de poder conversar com outras pessoas e não só negar aquilo que faz ela possivelmente ter dor ou desconforto, né? Então é interessante trafegar sobre essa ótica também, né? Então quero agradecer a oportunidade de estar nesse momento debatendo essas coisas. E para mim eu só estou ganhando, né? Afinal de contas, uma terapia gratuita com a senhorita Marafigo é muito bom demais, lucro, né? Porra, eu tô no lucro, né? E também, assim, complementando, né, que essa nossa conversa hoje também sirva de reflexão para quem vai ouvir.
Eu acho que é importante esse tipo de espaço, esse tipo de bate-papo, que saia um pouco dessa superficialidade que a gente vive hoje, né? Desse mundo mais que tudo está tudo certo, que tudo está tudo bem, e as pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade de aprofundar os assuntos, né? E eu acho que é sobre isso. Então, agradecer, Gustavo. Imagina, esse episódio foi um presente para nós, de verdade, você sabe disso. Já te falei várias vezes, então sinta-se à vontade para voltar. A gente com certeza vai te chamar novamente. Acho que você tem muitas camadas, né? Hoje a gente acessou uma camada um pouco mais profunda do que o Gustavo aparece aí geralmente, mas eu acho que tem muitas outras interessantes também e que a gente possa, de repente, chamar a Michelle junto, que eu acho que daí sim a gente vai ficar 4 horas aqui conversando, né? E eu gostaria de aproveitar para te dar essa lembrancinha, né? Que é a nossa caneca aqui. Para você saborear aí café. Eu, como verdadeiro tomador compulsivo de café, agradeço bastante. Isso aí, que você lembre de nós aí desse momento especial, com muito carinho. E muito obrigada pelo teu carinho, pela tua dedicação de ter vindo aí no dia de hoje, compartilhar a tua história, né, que eu acho que é inspiradora. Vale lembrar que a gente nem chegou a falar tanto sobre negócios, né? Zero. Então vamos chamar ali o outro dia você para a gente conversar especificamente sobre negócios ali, com a dona Michelle também, né? Isso. Ali já que são um casal empreendedor, eu acho que ficaria mais legal ainda, né? Tá os dois juntos para conversar sobre isso. Mas foi intencional, tá? Eu queria acessar o Gustavo. Por isso que a primeira pergunta foi quem é o Gustavo, né? Beleza. Existe uma intenção aí. Gustavo, legal. Suas redes sociais. Gustavo Gabriel Tais, né? Tá o meu nome mesmo, né? No Instagram. Tenho também o Facebook também no meu nome, né? Podem acessar também pela Floricultura Garden Center. E o RC7 Agro também, né? Pelo próprio canal do RC7, que é o RC7 e tal, você vai encontrar o RC7 Agro. E aí no próprio podcast, no Spotify também vai encontrar a gente comunicando sobre o mundo do agronegócio, né? Diariamente. Que tá muito legal o programa de vocês, né? Parabéns. Sensacional. É um tema só para isso, né? Inclusive, podemos chamar você e a Maíra aqui para falar sobre RC7 Agro. Aí, ó, já tem 3, já tem 2 marcados. É isso aí, já bota na tua agenda aí. Cronograma. Para você aí de casa, pessoal, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O QR Code ali para o nosso Instagram está aparecendo aqui. E o QR Code para o nosso Spotify está aparecendo aqui. Só tirar a câmera, aparecer ele nos dois, que você vai ser encaminhado para as nossas redes. Segue a gente lá, que vocês vão ser muito bem-vindos. Isso aí. E esse foi mais um episódio de Hora de Podcast. Tchau, tchau. Tchau, galera.